Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao segundo episódio do nosso curso Formação de Professores, Cordel em Sala de Aula. Meu nome é Carol Ministério, faço parte do programa educativo da Casa Fit de Cultura. Hoje, mais uma vez, estamos com a companhia do Luiz Alberto, né, nosso intérprete de Libras. E no primeiro episódio, para quem não viu ou quem perdeu, mas está gravado, né, no canal do YouTube da Casa Fit de Cultura, nós tratamos um pouco sobre a história do cordel, né, as origens europeias, como que foi essa inserção aí desse gênero literário no Brasil, em que região, quais regiões, né, essas manifestações mais se consolidaram, quem foram os primeiros cordelistas mais importantes, os primeiros editores, os nomes que ajudaram a divulgação e a circulação dos trabalhos, né? E algumas características, mas hoje nós vamos passar por uma coisa assim mais voltada para como que o cordel realmente ele traz uma potência educativa muito forte, com um caráter interdisciplinar que é fantástico, né? Que a gente pode, os professores de todas as disciplinas podem trabalhar juntos, né? No final, às vezes, até desenvolverem projetos com resultado único, uma feira de cordel na escola, né? Uns mais tratando da questão da musicalidade, os outros mais do texto, outros mais da imagem, né? Podemos colocar aí até artes cênicas, porque tem toda uma performance na hora de se recitar um cordel, né? Na história, nas artes visuais. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre realmente como que o cordel pode ser muito potente como um instrumento, ferramenta educativa e pedagógica, né? Então, aqui, gente, eu já vou trazer um pouco características mais técnicas de linguagem, de narrativas, né? O universo dos cordelistas, o tema, a forma, que aí eu acho que já é muito interessante para quem dá aulas, para quem trabalha com literatura, com língua portuguesa, né? Com criação de texto, com redação. Então, uma das primeiras características mesmo da questão da linguagem, né, do cordel enquanto gênero literário, é a linguagem coloquial, né? É a linguagem informal, é a linguagem popular mesmo, tratando muitas vezes de temas populares, com um vocabulário popular, né? Com palavras que são típicas das suas regiões, em que as pessoas compreendem, né? Então, realmente, compreendem mais, então é de fácil compreensão. Não é à toa que o cordel é muito utilizado como ferramenta de alfabetização, principalmente de jovens e adultos, né? Então é interessantíssimo, né? Essa linguagem mais coloquial e não aquela linguagem, por exemplo, de um poema parnasiano, muito erudito, muito rebuscado, que muitas vezes nem as pessoas mais estudadas, ocultas, né, sei lá, entendem. Então, é uma marca muito forte do cordel, realmente, essa linguagem popular, coloquial e informal, e geralmente apresentada em versos, né? E esses versos, eles trazem regras, né? Então, assim como né, as linguagens poéticas aí, essas narrativas, né? Tem aquelas métricas, tem as rimas que realmente são muito rígidas, principalmente dentro dos cordéis mais tradicionais, né? E o uso aí do humor, da ironia e do sarcasmo, né? A gente vai ver, não é à toa que muitas histórias são engraçadas, muitas histórias são irônicas, existem críticas, assim, às vezes, através de metáforas, né? Muito uso de metáfora. Então, aí já pode ser trabalhado em figura de linguagem, né? O que é uma metáfora, o que é ironia. Então, né? Então, aí, só daí já tem uma riqueza muito grande, né? E essa parte mais das regras, da forma, né, desses versos, existe uma estrutura realmente que ela geralmente é apresentada em quadra, depois nós vamos ver uma cestilha. Cestilha seria aquele um trecho, um verso, né, que eu li no primeiro episódio do Leandro Gomes de Barros, né, da peleja do Riachão com o diabo. Então, são versos feitos com 6 estrofes e elas vão rimando entre elas, né? A décima também é muito usada nos cordéis, existe a septilha também,
mas já entra bem na questão assim de estudo de forma de versos de poemas dentro de estudo de literatura, né? Sobre a narrativa como que a história vai se desenrolando, também geralmente existem alguns cânones, né? Alguns padrões, algumas formas que geralmente são seguidas por muitos cordelistas, né? Primeiro, a questão do romance, né? A gente voltando lá nas histórias, nas cantigas de amor, né? E nas cantigas de amigo medievais, sempre tratando dessa questão aí de um amor impossível, de um amor inalcançável, de um amor que não deu certo às vezes, né? Então a questão do romance, então as mulheres geralmente são personagens muito recorrentes, né? Como essa musa, como a personificação desse amor idealizado muitas vezes, né? Então geralmente os personagens eles são descritos em cena, né? Onde eles estão, como que eles estão vestidos, e os monólogos, né? O que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, o que eles precisam fazer. E esses monólogos geralmente são acompanhados com as queixas, né? As súplicas de amor, as tristezas, o coração partido, né? As preces. Então é muito, muito interessante mesmo, principalmente nos mais tradicionais, essa questão dos romances e muitas vezes dos amores não tão bem sucedidos, né? Ou não alcançados, né? Então esse é um grande tema. Geralmente existe um ponto central, independente se é tema de romance ou não, pode ser um tema de batalha também, de alguma peleja, né? Alguma questão que o protagonista, o nosso personagem principal, tem que resolver. Né? Então, o ponto central seria essa questão. Né? Ele tem que resolver algum problema a partir de um pensamento, de uma astúcia, né? De uma inteligência. Então, ele vai pensar: olha, eu vou resolver esse problema. Né? Então, também existe um ponto central nessas narrativas. Outra questão que aparece muito, né, é o sofrimento do herói. Né? Ou por questões amorosas, ou por questões das próprias pelejas, das próprias batalhas, ou por uma questão mesmo das próprias condições do sertanejo, né? As condições naturais, econômicas. Né? Então, esse sofrimento do herói, né, dele é acompanhado por desgraça, o martírio, a fidelidade e lealdade ao amor, a amizade, as convicções que ele tem, né, que às vezes ele tem, o personagem, o protagonista tem convicções morais e éticas, por exemplo, e ele percebe no mundo outras coisas incompatíveis com acontecendo outras coisas diferentes do que ele acharia que seria o ideal, que seria o certo, né? E a exaltação do herói também, né, gente? A conclusão da história, mais ou menos, seria a exaltação do herói, porque ele conseguiu resolver seus problemas, ele conseguiu vencer suas batalhas, ele conseguiu muitas vezes se aproximar do seu amor, nem sempre, mas muitas vezes sim. Agora, quando existe uma peleja ou uma briga, né, entre um herói e um vilão, né, geralmente aparece assim, né, nessa forma de exaltação do herói, né, os vilões, entre aspas, ou os antagonistas sendo humilhados, aí sim a narrativa retoma um equilíbrio, uma harmonia, e aí a narrativa se conclui. Então, a gente está vendo que existe forma de linguagem, de narrativa, métricas, existe toda uma trajetória da história que vai dando ápice da história, início, algo a ser resolvido, ápice, a resolução e o final. Né? Então, é muito interessante também de trabalhar a interpretação de texto, né? Por exemplo. Os temas, gente, aí os temas aí acho que pode ser trabalhado assim, por qualquer disciplina. Né? Os temas são variadíssimos, né? Vocês já podem ver aí no PowerPoint. Então, os duelos e disputas, né? Que a gente acabou de dizer aí, as comédias, né? Tem cordéis muito engraçados, né? Assim, é uma comédia mesmo, tragédias, claro, né? Crimes e denúncias, às vezes tem cordéis que vão descrevendo crimes que realmente, inclusive, aconteceram na vida real, crime que chocou, algum crime, por exemplo, que chocou a população local, questões políticas, né? O cotidiano do sertão, muito, né? As tradições, a vegetação, os animais, né? Os animais também são personagens que aparecem muito, animais fantásticos, inclusive, às vezes, dragões, né? Casos misteriosos,
episódios históricos, né? Muito, muito também, e aí a gente já pode, os próprios professores de história, ir trabalhar essas questões, lendas e tradições populares, temas religiosos, né? Nós vamos ver que Padre Cícero, por exemplo, é um personagem também muito recorrente, essas façanhas, aventuras e heroísmos dos heróis, que liga muito a questão lá das poesias trovadorescas, né? As pelejas, que seriam esses problemas a serem resolvidos, essas brigas, né, a serem resolvidas, as dificuldades do povo nordestino e, claro, as histórias de amor. Então, a variedade de temas que podem estar aí trabalhados no cordel e outros, né? Eu trouxe só os mais tradicionais, reais ou fictícios, né? E os personagens principais aí dos mais tradicionais é Lampião e o Cangaço, né? Muito recorrente, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, né? Gente da Guerra de Canudos, os vaqueiros corajosos, né? A coragem dos sertanejos, dos vaqueiros, é muito exaltada em muitas histórias. As mulheres, né, por serem aí essas deusas, essas musas inspiradoras, né? Anjos e demônios e os animais, tá? Então, olha, já tem uma diversidade de coisas, de assuntos, de personagens históricos que podem ser trabalhados, né? Não é à toa que na capa, por exemplo, eu trouxe, por exemplo, um exemplo das tradições do Nordeste, que seria esse central aí, tradições do Cariri, né? Então aí a gente vê provavelmente aí uma banda, né? Um rapaz tocando pífano, a zabumba, o triângulo, um prato, que já seria uma coisa aí do forró, né? O Lampião, né? Claro, que seria aí um grande personagem, muito trabalhado nas literaturas de cordel. Já uma exaltação, por exemplo, de um próprio cordelista, artista cearense, que é esse mais à direita, o Centenário de Patativa da Saré. O Cavalo que Defecava Dinheiro, gente, que é do Leandro Gomes de Barros, que inclusive inspirou o Ariano Suassuna, né, para escrever o Alto da Compadecida. Não sei, mais à esquerda aqui de volta, o Rapaz que Casou à Força, já uma coisa, um tom mais engraçado, já com humor. E a extrema-direita acima, as proezas de João Grilo, que vocês também devem conhecer, né? A partir do João Grilo, do Alto da Compadecida. E aí eu trouxe um trechinho, vou ler para vocês também, do João Martins de Ataíde, que fala um pouquinho sobre o João Grilo, né? João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora pelas artes que fazia. Então, vocês estão vendo, né? As rimas sempre a segunda com a quarta, né? A terceira com a quinta. Então, você já tem toda essa questão das métricas, como que vão ser essas rimas, em que momento da narrativa essas rimas vão aparecer, né? Então, aqui, então, só né, dessa descrição toda aí, literatura e língua portuguesa é fortíssimo. Né? Então, eu trouxe algumas referências, que inclusive no final eu vou falar, tem vários projetos na internet de sugestões, de planos de aula, de sugestões de atividades, de metodologias, né? Não vou poder entrar muito assim como realmente fazer o passo a passo, mas no final eu vou mostrar para vocês na internet onde vocês podem encontrar essas atividades de uma forma mais aprofundada. Mas o que, né, eu fiz assim um esboço rápido, tentei condensar rapidamente as que eu achei mais interessante, ligada à literatura e à língua portuguesa, as práticas de leitura. Né? Então, igual eu acabei de ler um trechinho, claro que nem tão corretamente, igual que tem toda uma questão de entonação, de performance, né? Então, mas é interessante a prática de leitura, né, para os estudantes entenderem essa questão da entonação e do ritmo, a musicalidade das rimas, né, a questão de como recitar mesmo daquela forma específica, né? Então, o professor geralmente ele é esse modelo de leitor. Então, o interessante é que o professor leia primeiro em sala, em voz alta, peça para outros estudantes também lerem, né? Porque aí já vai tendo, os alunos já vão tendo uma familiaridade com aquele tipo de entonação, com aquele jogo de rimas, né? Então, e aí vão entendendo melhor o texto também, o professor conduzindo, claro, criando essa construção de sentidos, né? Afinal, o que está dizendo essa narrativa? O que esses versos estão tratando? Que história é essa? Que narrativa é essa, né? Então, é um hábito super bacana, porque
vai criando esse hábito de leitura nos meninos, né, nos estudantes, né? Então, aí você pode também discutir, jamais entrar na questão dos temas, do conteúdo, né? Então, você pode trabalhar a interpretação de texto com todos aqueles temas que nós vimos agora, né? Quem foi Lampião, quem foi Padre Cícero, né? Que história é essa? História de amor, é história de combate? Então, tem tantas coisas que podem ser exploradas, né? Uma outra sugestão é fazer análises comparativas entre a literatura de cordel e os outros gêneros literários. Né? Por exemplo, pegar o Leandro Gomes de Barros e um poema do Drummond, trabalhar os dois textos e fazer análises comparativas da forma. Né? Também a gente aprende muito quando se compara uma coisa com a outra. Né? E a gente também fixa mais as características de cada um quando a gente está comparando uma coisa com a outra. Né? Eu acho também interessantíssimo o incentivo da criação de histórias pelos próprios alunos, depois já de ter sido trabalhado muitas questões, talvez no final de uma série de aulas sobre cordel, propor que os próprios alunos façam seus cordéis, pensem numa história, pensem num tema, quer trabalhar qual tema? É uma batalha? É uma história de amor? São as lendas do Nordeste? Né? São as pelejas entre Deus e o diabo? Né? Então, depois de muito trabalhado, obviamente, eu acho sempre interessante a prática. Né? Então, desenvolvendo aí a questão do texto, talvez a questão das imagens também, que aí eu já acho que já entra um pouco nessa interdisciplinaridade entre português, literatura e artes visuais, que aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque é importante porque vai ampliar o repertório dos estudantes de vocabulário, essa questão do hábito de ler, né, e a questão da alfabetização, que eu já falei no primeiro episódio, que é muito importante. Né? Eu mesmo, durante a pesquisa, eu vi vários projetos premiados, inclusive, de uso de cordel na alfabetização de jovens e adultos, né, nos EJAs. Então, é sensacional. Né? O cordel realmente ele tem uma possibilidade infinita, né, de se trabalhar várias questões dentro de uma só disciplina, inclusive. Né? Dentro das artes visuais, gente, a gente já traz um pouco a questão das ilustrações. Então, eu só queria falar um pouquinho das ilustrações, que eu não falei muito bem no primeiro episódio, como que essas ilustrações chegam e se relacionam com os cordéis. Né? Os primeiros folhetos, então, eles não tinham muito essa prática e essa tradição das ilustrações, né? Geralmente traziam aí só o título, o nome do autor, ou então se ilustrava sem ser a partir da xilogravura, que a gente vai ver, que é um dos mitos, né, de logo se associar cordel com xilogravura, é muito forte. A xilogravura, o trabalho dos xilógrafos é muito importante na ilustração do cordel, até mesmo para facilitar a compreensão, né, porque é uma imagem, às vezes, para quem, ainda mais para quem não sabe ler, né, mas não foi sempre assim. Né? Era ilustração com foto de revista, com imagens de artistas de Hollywood, com caricaturas, com desenhos à mão livre mesmo. Né? Então, a xilogravura a gente vai ver que vem um pouco depois, mas ela realmente marca a relação entre o texto e as imagens, principalmente entre a década de 30 e 60. Né? Então, aí, a partir de 30, essas capas começam a aparecer, né, com ilustração a partir dessas xilogravuras. Vou explicar para vocês o que é melhor. Feitas por esses xilógrafos, que eram encomendados. Então, é uma técnica de reprodução de imagem muito, muito acessível, muito barata, que possibilita várias edições. Né? Você pode, inclusive, possibilitou uma tiragem maior dos folhetos, né? Porque é como se fosse um xerox. Então, contribuiu muito para a inovação, para a sofisticação dos poemas, para trazer mais ainda compreensão, para aprofundar mais ainda na construção dos sentidos e a questão estética. Né, gente? A gente não pode esquecer que o cordel, um folheto de cordel, é um objeto artístico, é um objeto estético. E as imagens dizem muito. Né? Então, foi uma coisa que enriqueceu mais ainda, né, toda essa produção. Então, a xilogravura, enfim, ela teria uma origem ainda no século VI, na China,
depois ela, na Idade Média, ela passa pela Europa e chega no Brasil, e no Nordeste, realmente, até hoje, há algumas adaptações regionais, né, dessas práticas, dessas ferramentas, os materiais que são usados. Eu vou falar um pouquinho sobre um pouco da diferença das ferramentas que são usadas, né, das gravuras, por exemplo, que são aprendidas numa academia de arte, por exemplo, né? Vou falar um pouquinho. Lembrar dessas narrativas visuais, né? Não só das textuais, porque a imagem está ali condensando toda a história ali, com essa estética muito peculiar, né? Porque a estilogravura ela traz uma imagem muito peculiar, né? Quem já tem um olhar mais treinado, a gente olha, a gente sabe que é um estilo, né? Então é muito importante essa relação entre o texto e a imagem, né? Os principais, coloquei aqui alguns, gente, mas também tem vários milhões. Tem o site da Academia Brasileira de Cordel, de Literatura de Cordel, tem uma lista gigantesca, depois quem quiser entrar lá, desde os mais contemporâneos, mas eu trouxe os que mais se sobressaem, os que mais são conhecidos, os que, né, que é o Gilvan Samico, José Costa Leite, J. Borges, Amaro Francisco, José Lourenço e realmente muitos outros. Né? Então, já pode ser um trabalho para iniciar, de repente, também uma série, uma sequência de aulas sobre estilogravura, já trazer a obra desses artistas, desses gravadores, né? Talvez uma primeira para os meninos, para os estudantes terem uma primeira impressão, literalmente, né? do que é um trabalho de estilogravura. Ainda sem falar um pouco da técnica, né? O ideal também, como vocês acham que isso foi feito? Né? Então, apresentar para os estudantes pela primeira vez, talvez, as estilogravuras, para eles mesmos terem essas primeiras impressões, pensarem como que aquilo foi feito, talvez antes de você realmente mostrar como que é a técnica. Né? Então, a partir aí das imagens, a gente já pode trabalhar muitas coisas dentro das artes visuais. Né? Então, já a estilogravura é considerada essa técnica muito antiga de gravura, né? Que tem uma matriz de madeira, né? Você pega uma matriz de madeira onde você vai entalhando com alguma ferramenta cortante, e ela de uma forma mais acadêmica, ela é chamada de goiva, mas no Nordeste os estilógrafos adaptaram milhões de instrumentos cortantes, tesoura que se soltou e eles usam a ponta da tesoura para fazer os sulcos na madeira, né? Pregos para fazer pontilhados, chaves, tipo essas tetra-chaves, para fazer formas estreladas. Né? Então, assim, eles não usam só as goivas, né? Existem várias técnicas que foram se adaptando, né, dos estilógrafos, que foram falando, não, peraí, deixa eu experimentar isso, deixa eu experimentar aquilo. Então, tem sim, algumas diferenças no uso dessas ferramentas, nas técnicas. Né? Agora, aí depois que você fez a incisão na madeira, né, o que você não quer que pegue tinta onde o sulco da madeira. Eu vou mostrar para vocês entenderem melhor, porque não é tão simples, não. Mas depois que você faz você entalha a madeira com o desenho que você quer, você aplica a tinta com um rolo, hoje um rolo geralmente de material emborrachado, com uma tinta gráfica também específica, com um papel também, não é qualquer papel, geralmente é um papel que absorve mais a tinta. Você põe em cima dessa matriz e aí você faz a prensa. Aí é o momento de você apertar o papel e justamente fazer a impressão. Aí você vai tirar aquela tinta, passou para o papel. E aí você pode fazer isso repetidas vezes, passa a tinta de novo e aí acabou. Né? Então, realmente foi muito prático, barato, né? Com materiais da região, lá, madeira. Né? Então, foi uma técnica muito usada mesmo, para os cordelistas e para os xilógrafos, né? Que tinham a intenção de ilustrar, né? Os cordéis. E a imagem sai negativa. Né? Nós vamos ver. Deixa eu mostrar logo, né? Aqui é uma imagem, gente, feita de xilogravura. É uma xilogravura, também é uma metalinguagem. É uma xilogravura falando do trabalho do gravador. Então, no primeiro, no quadrinho à minha esquerda, o gravador ou o xilógrafo ele estaria fazendo a incisão, né? Não, ele estaria fazendo desenho primeiro, né? Geralmente eles fazem um esboço antes na madeira do desenho que eles querem, e no segundo quadrinho ele já estaria entalhando a madeira e limpando a madeira com uma vassourinha, os restos de madeira que vão saindo.
E vocês podem perceber que essa imagem foi feita dessa forma. Então, vocês estão vendo os sulcos, né? Os sulcos branco, que está em branco, é onde o gravador e o xilógrafo feriram a madeira, onde justamente ele tirou a madeira, que não pega a tinta. E o que está de preto é o que ficou em alto relevo, que é onde a tinta pegou. Né? Aqui a gente dá para ver muito bem. Né? Então, a gente tem uma matriz aí quadrada à minha direita, né? É em homenagem ao Luiz Gonzaga. Então, onde está branco é onde, aqui logo em cima, vocês podem ver as goivas, que são os instrumentos que geralmente são usados, né, para cortar madeira. E aí, olha só que interessante, onde você retira a madeira, na hora da impressão é onde fica branco, porque a tinta não pegou no papel. E o que ficou em alto relevo, que está em preto, que é onde a tinta preta foi passada, é o que vai ser impresso. Então, é claro que é uma técnica que não é toda escola e não é toda idade que vai ter condição, até essas ferramentas são cortantes, pontiagudas, não é todas as idades, de repente, que são apropriadas, né, a desenvolver esse trabalho em sala, mas existem algumas adaptações, né? Por exemplo, aqui a isoporgravura. Ah, não, antes eu gostaria só de falar que é interessante também mostrar para os estudantes outras técnicas de reprodução de imagem, é como se fosse um carimbo. Né? Você faz um desenho num EVA, você recorta, você cola num toquinho de madeira, passa numa tinta, virou um carimbo. É um pouco a ideia da xilogravura. Mas tem a gravura em metal também, que tem muita coisa na internet que todo mundo pode pesquisar. É mais complicada, porque geralmente usa alguns ácidos, né, para fazer a incisão nos metais, usa elementos químicos, então é mais complicado. A litografia, que é na pedra, que é mais complicada ainda, mas também tem muita coisa que pode ser encontrada na internet, ou no linóleo, que aí já é mais interessante, que é um pedaço de borracha, que também você pode fazer as incisões, né? Então, novamente, apresentar o trabalho dos gravadores, né? Então, você pode ir comparando os trabalhos. Agora, se realmente quiser fazer uma prática em sala, a isoporgravura, ela resolve um pouco, né? Aí você vai substituir a madeira, ao invés da matriz ser a madeira, vai ser uma bandejinha de isopor, e os meninos, os estudantes, vão fazer a incisão com alguma coisa que tenha uma ponta, né? Seria um palitinho de churrasco, aquele palitinho pontiagudinho, ou uma caneta bem fininha, sem tinta, né? Que aí eles vão fazendo a incisão, e também você depois passa tinta, põe papel, e aí também eles podem fazer quantas tiragens. Na internet tem muito tutorial sobre isopor gravura, tá, gente? Eu não vou poder entrar muito realmente assim do como fazer exatamente, senão nosso tempo é muito curto, mas na internet tem vários tutoriais e dá para os estudantes, para os alunos entenderem muito bem como que é a lógica da reprodução da imagem, tá? Então, aqui nós já vimos, aqui é interessante a gente ver, porque às vezes não enxergar é difícil, né? A gente compreender como que é essa técnica. Aqui já é um uso, gente, da estética do cordel, que seria essa estética da xilogravura, que já é usado de uma forma contemporânea a partir de grafites. Esse artista Derlon, né? Ele é do Recife, mas parece que hoje eu vi lá na página dele, parece que hoje ele vive em São Paulo. Mas olha só, isso são imagens que ele fez no muro da cidade, são intervenções urbanas, né? Então você pode também aliar aí a linguagem da xilogravura, que é mais tradicional, com essa linguagem do grafite, né? De você vai fazer um grafite no muro, mas usando essa estética da gravura. Vocês estão vendo sulcos aí no mar? É como se fosse onde o xilógrafo retirou a madeira, né, da matriz. Então, a gente pode trabalhar de uma forma super contemporânea, trazendo para a linguagem dos meninos, para o interesse dos meninos, né? Então, realmente, tanto nas artes visuais, na literatura muito, mas nas artes visuais também, uma infinidade de possibilidades, né? Em relação à história, fortíssimo, né? Por dois motivos, né, gente? Porque o próprio cordel, o próprio livreto, ele é uma fonte histórica. Né? Você pode, por exemplo, igual aquela capa lá do Leandro Gomes de Barros, que foi feita em 1913. Né? A partir daquele objeto, você pode pensar em quando ele foi feito, 1913, qual era o contexto histórico da época, o que estava acontecendo na política no Brasil, né? Como era o Nordeste na época, qual que é o contexto de produção, quem produziu, por quê,
né? Como que ele tratou o tema? Será que um tema que foi tratado em 1913 talvez teria o mesmo tratamento, a mesma versão agora em 2021? Né? Principalmente se for algum tema histórico, político, que às vezes vai mudando. Né? Então, é muito interessante que o próprio cordel é uma fonte de pesquisa, é uma fonte histórica, tanto pela imagem quanto pelo texto. Né? Então, e outra coisa, e não tratar a imagem, né, já dentro da questão da história, como disciplina, apenas como mera ilustração. Esse é um grande problema, né, que alguns professores de história, né, vem uma imagem lá no livro didático, só a título de ilustração, sem pensar nessa imagem de uma forma crítica, reflexiva, né, mediar aquela imagem com os meninos, o que eles estão vendo ali, será que foi aquilo mesmo? Né? A gente vê muito assim, essas críticas sobre essas imagens de Debré, por exemplo, Rugendas, que aparecem nos livros didáticos sobre escravidão, né? E a gente sem trazer uma crítica em relação àquelas imagens. Então, a gente tem, como professor de história, nós temos também que analisar essas imagens de uma forma crítica, prestando atenção nos seus elementos estéticos, né? Então, vamos tratar as imagens de uma forma também mais adequada, mais crítica, e considerando, obviamente, também as suas características estéticas, né? Analisar essas imagens com as suas intencionalidades, né? Às vezes, um cordelista, quando Getúlio Vargas morreu, ele era muito fã de Getúlio Vargas, então ele escreveu um folheto se exaltando Getúlio Vargas. Às vezes, um outro tinha pavor, já com certeza a versão já vai ser outra. Né? Então, é interessante até, às vezes, fazer análises comparativas entre as intencionalidades dos poetas, né? dos escritores. Agora, a questão dos temas, aí é uma infinidade. Né? A própria história do cordel, se você estiver dando aula, por exemplo, de cultura popular na Idade Média, né? O que as pessoas liam, como eram os artistas na Idade Média, no próprio Renascimento, né? Como foi o processo de colonização no Brasil, principalmente no Nordeste. Né? Então, a própria história do cordel, que está toda no nosso primeiro episódio, já dá uma aula de história. Né? Literatura, como você está dando aula de literatura portuguesa também, a história, como foi essa consolidação da literatura portuguesa no século XII. Então, é muito interessante para quem está aí trabalhando nesses conteúdos, aí, principalmente de Idade Média, Renascimento e esses processos de colonização no Brasil. Né? Os personagens e fatos históricos, claro, né? Que é do livreto do Lampião, por exemplo, que vai dar aula sobre cangaço, por que não usar um cordel, né? Que fala sobre a vida do Lampião? Tem vários. Né? Então, vamos estudar a Guerra de Canudos. Pode ser trabalhado de uma forma mais lúdica e mais poética, um cordel que está falando um pouco sobre a história do Antônio Conselheiro. Né? Então, qualquer tema pode ser trabalhado em cordel, gente, qualquer. Né? Então, basta procurar, tem um banco de dados em sites que eu vou mostrar para vocês podem encontrar vários cordéis. Né? Então, uma coisa muito importante que eu acho que pode ser trabalhado na história, na verdade, que é fundamental, que é a valorização da cultura popular. Né? A gente tem que desconstruir um pouco que a cultura popular é menor, tem menos valor do que a alta cultura, né? Essa coisa de alta cultura, baixa cultura, isso é interessante de ser discutido em sala, né? Porque esses valores hierárquicos aí, né? Eles já caíram um pouco, eles já são um pouco obsoletos. Essa eterna separação entre cultura popular e cultura erudita. O próprio Patativo Dossarelli escrevia poemas eruditos e também populares. Né? Na Europa, ainda nas origens europeias, na França, na Biblioteca Azul, já tinha essa interface entre cultura popular e cultura erudita. Então, é muito interessante também trazer essa questão dessa valorização da cultura popular, da valorização da cultura que não está só no Sudeste e no Sul, né? E sem reforçar esses estereótipos, porque essa questão do Dia do Nordestino, por exemplo, né? Agora em outubro, ela é um pouco polêmica, né? Ela é um pouco controversa, porque ao mesmo tempo que ela pode exaltar assim a cultura nordestina, ela também pode reforçar estereótipos, reforçar preconceitos. E outra, né? O Nordeste não é um só. Né? O Nordeste é uma diversidade gigantesca de estado para estado, de sotaque, de manifestação cultural, de história. Né? Então, como se o Nordeste fosse uma coisa só. Né? Ninguém fala assim,
Ah, a Carol é sudestina. Não, eu sou mineira. E por que a gente fala assim, ele é nordestino? Nordestino é muito amplo. O Nordeste é composto por muitos estados. Né? A ideia é falar, ele é pernambucano. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco isso, repensar um pouco como nós que estamos no Sudeste, no Sul, por exemplo, vemos o Nordeste, de qual perspectiva que o Nordeste se vê, né? Então, é muito interessante a gente trazer para discutir em sala essas questões aí da diversidade da cultura nordestina, né? E da diferença de estado para estado, a resistência, claro, né? Porque toda é uma questão muito legal também da gente tratar desses preconceitos todos, né? Desses abandonos políticos e econômicos em relação à região. Então, eu acho interessante, talvez numa aula de história ou de geografia, né? Geografia, as regiões do Brasil, vamos estudar um pouco. Né? Que região é essa, afinal? Qual que é a diferença? Por que é assim? Então, aí, história e geografia, eu acho que entraria muito interessante nessa questão de trabalhar um pouco a cultura popular e esses territórios. Né? Pessoal, já estou trazendo, então, o cordel na contemporaneidade, porque o cordel ele é uma mistura de tradição com inovação. Né? Eu trouxe muita tradição para vocês, né, lá no primeiro episódio, mas ele é trabalhado na contemporaneidade de inúmeras formas, muito criativas, muito educativas. Né? Temos pessoas hoje que são aí responsáveis por manter essa tradição, por trazer inovações. A gente tem que lembrar que as culturas são dinâmicas, que elas vão se, né, os fluxos, que elas vão se contaminando, entre aspas, porque contaminar parece que é uma coisa ruim, mas elas vão, né, se influenciando, elas vão trazendo inovações. Então, essas quatro pessoas que estão aí, que são muito responsáveis por como que o cordel hoje é visto, pelas pesquisas acadêmicas, né, que antes eram poucas, hoje eu encontrei várias teses, dissertações de mestrado, né? Então, eu queria trazer hoje só que já são referências para quem quiser buscar mais coisa na internet, tá, gente? O Gonçalo Ferreira da Silva, que foi o presidente e fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, né, que foi fundada em 89, tem sede lá no Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa, e é um verdadeiro centro de preservação de memória e de continuidade. Né? Então, eles têm lá atualmente, deve ter mais, não sei, 7 mil documentos no acervo, entre folhetos, né, entre livretos, documentos, pesquisas, fotografias, e realmente tem os membros, né? Os membros são empossados, né? Eles também têm as cadeiras, assim como é a Academia Brasileira de Letras, né? Então, é um centro de memória, de preservação, de divulgação e de atualização também. Né? Então, eu deixo aí a dica para quem quiser. Ele, inclusive, o Gonçalo Ferreira da Silva desenvolveu uma coleção fantástica, já entrando na questão das ciências, né? Que a gente falou mais de artes visuais, história, literatura, português, geografia. Essa coleção é fantástica, Ciência e Versos de Cordel. Então, fala sobre astronomia, né? Então, fala assim, vários assuntos ligados à ciência a partir da literatura de cordel. Então, tem um kit pedagógico muito bonitinho, vocês podem encontrar na internet, eu vou passar o link para vocês. Depois tem Manuel Monteiro, também foi um grande divulgador, né? Ele morreu em 2014, do que eles chamam de novo cordel. Né? Ele já trouxe inovações gráficas e temáticas, então não só mais aqueles temas tradicionais que nós vimos agora, mas outros temas urbanos, porque o cordel não é sinônimo de só tema rural, só tema sertanejo, não. Né? Qualquer tema pode ser trabalhado em cordel. Né? Então, ele traz inovações gráficas aproximando um pouco da linguagem dos HQs, por exemplo, dos quadrinhos, né? que levanta um interesse grande entre os jovens, né? Entre as crianças e os jovens, mas não deixa de ser cordel. Né? Então, as revistas são mais coloridas, já não tem aquela estética da estilogravura, mais preta e branca, né? Se aproximando aí a linguagem dos quadrinhos. O Erievaldo Viana também, que eu vou dar o site para vocês, que tem esse projeto fantástico, chama Acorda Cordel na Sala de Aula, que tem um kit também, se não me engano, com 12 folhetos, com a história do cordel, também com sugestão de atividades em sala de aula. Né? Então, é bom para a gente ver
que a cultura é viva, ela está aí, está se relacionando com a contemporaneidade, com os quadrinhos, né, com a ciência, então é muito rico, realmente. E eu também trouxe a Jari de Arraes, que, inclusive, é uma das mais proeminentes autoras de cordel mulheres, né? E ela tem um livro fantástico, gente, inclusive é esse aqui, eu tenho, não sei se vai dar para vocês verem direito, que se chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Então, só esse livro você já pode trabalhar questões ligadas à Lei 10.639, né? Quem foram essas mulheres, quem foram essas heroínas negras. Então, aqui nós temos Dandara de Zumbi, Maria Filipa, Luísa Maim, Maria Carolina de Jesus. Então, e conta a história delas em linguagem de cordel. Então, assim, só imagina, só uma obra de cordel contemporânea, com uma mulher autora, já pode dar uma atividade fantástica, né, para a gente tratar um pouco das questões da cultura afro-brasileira em sala de aula, questão de gênero, né? Então, para a gente ver que realmente é uma profusão de possibilidades que o cordel pode trazer, né? E aí, então, só para a gente ver como que realmente a coisa está muito inovadora, e que bom que esteja, né? Eu não sei se vocês vão lembrar lá do primeiro episódio, a Batalha de Oliveiras com Ferrabras, né? Que ainda em 1899 o Leandro Gomes de Barros traz o texto, né? Com uma história super tradicional de cavalaria, né? Oliveiros contra o gigante sarraceno Ferrabras, uma versão lindíssima, né? De quadrinhos, feito pelo Cleverson Viana, com a arte final, aí, com a ilustração do Eduardo Azevedo. Esse quadrinho foi lançado em 2011 e pode ser encontrado aí nesse site que está aí, né? Tupiniquim Editora, @ibest.com.br. Então, para a gente trabalhar um pouco a tradição, mas trabalhar a linguagem dos cordéis de uma forma contemporânea também, né? Porque senão a gente fica reforçando um estereótipo que é só coisa antiga, que é só coisa do sertão, que é só naquela linguagem da xilogravura mais antiga. Não, né? E existem muitos projetos, se vocês realmente entrarem na internet, colocarem cordel em sala de aula, atividades, planos de aula. Eu fiquei até assim meio sem saber até o que selecionar, o que escolher, porque tem muita sugestão e muitos projetos muito interessantes, tá? A questão patrimonial, gente, para a gente finalizar, que também poderíamos entrar um pouco na questão da educação patrimonial, é que o cordel está tentando, né, a literatura de cordel está tentando ser reconhecido como bem cultural e material do Brasil. Em alguns estados do Nordeste ele já é, mas a nível estadual, né? Então tem toda essa a Academia Brasileira de Literatura de Cordel foi uma das proponentes, né? Que você tem que chegar no órgão e falar, eu gostaria que essa manifestação fosse salvaguardada ou registrada, né? Enfim. Então, já houve algumas emendas parlamentares aí que vocês estão vendo, iniciativas de algumas instituições, como o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, né, que também é um grande parceiro aí na divulgação, na preservação da literatura de cordel. Então, o pedido entrou aí nesse processo, né, que está aí em 2010, como proponentes aí, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com apoio do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Então, vamos ver, eu ainda, pelo que eu não encontrei que já foi considerado, agora não vou saber, mas parece que ainda está em processo desde 2010, a nível nacional, né, pelo IFAM, a nível estadual eu sei que já em municipal também, mas do IFAM, pelo que eu encontrei, ainda não foi, ainda está em processo, né? Não sei, se não me engano, né? Não vou garantir, porque eu realmente não encontrei que atualmente, em 2021, esse processo já foi finalizado e que a literatura de cordel já foi considerada como bem cultural material do Brasil. Né? Então, os estados que seriam mais fortes, né, envolvidos aí nessa questão da preservação patrimonial, seria Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e Distrito Federal. Tá bom, gente? Eu vou comentar, então, rapidinho as referências bibliográficas, né? Porque aí vocês podem ir pesquisando, né? Se aprofundando
e porque o nosso tempo aqui é muito corrido mesmo, mas eu acho que só de apontar as referências bibliográficas, eu já acho que já pode contribuir para vocês desenvolverem, né, trabalhos e ter mais contato com metodologias, com experiências, né, com relatos de experiências das atividades em sala. Então, essa primeira, os 7 mitos sobre literatura de cordel brasileira, do Isaías Gomes de Assis, é muito boa, que vai quebrando um pouco alguns mitos e alguns estereótipos, até para a gente pensar no cordel de uma forma também mais inovadora e mais contemporânea. Né? Eu, Patativa de Ossarev, né, fundamental, tem muita coisa sobre ele também, indico, inclusive, os próprios versos dele, os próprios poemas dele, né? Essa antologia da literatura de cordel é boa para quem quer trabalhar com essa trajetória histórica, né, das origens europeias. Tarará. O Antônio Costela, para quem quer trabalhar com a questão das gravuras. Né? Então, introdução à gravura e sua história, quem às vezes quer dar uma aula mais sobre as técnicas de gravura, sobre a história dessas técnicas de gravura. Esse livro é bom porque ele não é muito também complicado, ele não é só direcionado para quem é das artes visuais. Né? Aí sim, o do Erevaldo Viana Lima, que é o projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, que tem um site que é maravilhoso, né? Mas também tem a publicação. E aí você pede pela internet, eles te mandam em casa o kit, né? Que aí você pode trabalhar. O Aderaldo Luciano, né? Que vem Apontamentos para uma História Crítica do Cordel Brasileiro, justamente trazendo né, essa questão de não só das tradições, não só a estilogravura foi usada como ilustração. Então, assim, muito, muito interessante também para a gente aprofundar melhor como que esse cordel chega no Brasil. O cordel no cotidiano escolar, né, da Ana Cristina Marinho e do Helder Pinheiro, que é essa coleção Trabalhando com na Escola. Também é fantástico. Eles trazem uma sequência de 9 atividades, né, para irem sendo desenvolvidas aos poucos com os estudantes, e também com uma pegada assim, bem interdisciplinar. Tá? Essa do Moutinho já é para quem quer um pouco voltar um pouco em Portugal. Né? Então, seria obras escolhidas da literatura tradicional portuguesa, literatura de cordel. É muito bom para quem quer estudar um pouco lá a questão das poesias trovadorescas, como que o cordel foi consolidando em Portugal, principalmente no Renascimento. Né? E, por último, gente, esse catálogo da exposição A Arte de J. Borges, do cordel xilogravura, que é maravilhoso, que eu até tenho aqui também, não sei se vocês vão conseguir ver, um catálogo de uma exposição maravilhosa que teve do J. Borges, que é um dos maiores, né? Essa exposição aconteceu em 2008, né, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Esse catálogo é maravilhoso. E para quem quer trabalhar, às vezes, texto e imagem, ou quer pegar um gravador, né, muito importante, que seria talvez o J. Borges, eu acho que também esse catálogo dá conta do recado, tá bom? Gente, sites, Casa Rui Barbosa é uma instituição fantástica também que trabalha aí com preservação, com identificação de autorias, tem um acervo grande de folhetos. A Academia Brasileira de Literatura de Cordel nem se fale, é a mais indicada. O projeto Acorda Cordel, né? E também o site tem uma xiloteca, né? Imagina, uma biblioteca de xilogravuras. Então, tem as matrizes muitas vezes já estão sendo vendidas como própria obra de arte. Né? Então, o xilógrafo fez ali na madeira, imprimiu, depois essa matriz, porque essa matriz às vezes era descartada, ou era quebrada, ou era guardada, agora elas já estão sendo comercializadas, inclusive, como obras de arte. Né? Então, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, tem uma xiloteca. Então, quem quiser pesquisar ilustrações de capas de cordel para trabalhar com os meninos, tá tudo lá. Tá bom? Pessoal, eu então queria agradecer demais o interesse de todo mundo. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Eu sei que foi muito rápido, foi muito pincelado, né? São só sugestões assim pontuais, mas eu acho que a partir das referências bibliográficas vocês podem aprofundar, né, mais nas questões práticas, metodológicas. Né? Então, e não vamos esquecer, né, gente, tratar com muito carinho a nossa cultura popular, essa região Nordeste. Né? Eu mesmo
Meu avô é cearense, eu passei minha infância em Fortaleza, eu tenho tios lá, família lá até hoje. Eu tenho, né? Eu tenho uma certa experiência de como é lá, de como várias questões são muito complicadas, os preconceitos sofridos aqui no Sudeste, né? Então a gente tem que trabalhar melhor, sem preconceitos, sem essa coisa de que uma cultura é melhor do que a outra, de que uma tem mais valor do que a outra. Né? Vamos valorizar a nossa cultura brasileira, nossa cultura popular brasileira, que é riquíssima. Né? Vocês puderam ver, né? Só a literatura de cordel é uma gama de possibilidades infinitas, né, de se trabalhar na educação. Então é isso. Queria agradecer demais a presença de todo mundo. Luiz, Alberto, muito obrigada pela companhia, viu, nesses 2 dias. E, pessoal, fiquem atentos à programação da Casa Fit Escultura e aos nossos próximos eventos do educativo, os nossos próximos cursos, encontros com patrimônio. Aguardo vocês nas próximas programações. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.